Olá a todas, olá a todos, como estão minhas alunas, como estão meus alunos? Espero que estejam se cuidando, mantendo o distanciamento social, usando máscaras, enfim, aquilo que de fato vem sendo orientado pela OMS, pelos nossos governantes, pelos nossos líderes e aqui também pela nossa instituição de ensino. Vamos dar início a mais uma aula da nossa disciplina de administração da produção e operações. Daquele mesmo jeito que estamos fazendo, ou seja, a partir do próximo slide. Então, para que ele não fique muito pesado no momento em que você estiver vendo esta videoaula no seu celular, no seu computador, no seu tablet, enfim, no seu periférico, para que não fique então muito pesado, eu vou desligar o vídeo a partir de agora. Desejo a você uma ótima aula para esta disciplina de administração da produção e operações. Muito obrigado por enquanto. Muito bem, minha aluna, muito bem, meu aluno. O tema da nossa aula de hoje, a gente vai falar então sobre os tipos de operações de produção. Eu acho que é importante a gente dizer que a gente já identificou que as operações elas são iguais, ou seja, naquilo que a gente fala na forma de transformar aquilo que é o recurso de input, né, que é a entrada, no output, tanto de produtos quanto de serviços, que isso já está definido. A partir de agora, a gente vai ver as diferenças entre as operações e quais são as implicações destas diferenças. Então, eu vou situar com alguns exemplos e você vai facilmente identificar estas diferenças entre as operações e quais são estas implicações também. Aí a gente vai identificar, minha aluna e meu aluno, que nós temos 4 dimensões para estes tipos de operações de produção. É o que a gente chama dos 4 Vs da produção. E eles são utilizados para exatamente distinguir, colocar essas características diferentes entre as operações. Então, quais são estes Vs? O primeiro é o volume, o segundo é a variedade, o terceiro é a variação da demanda e depois o grau de contato com o cliente envolvido no output. Então, a gente vai enxergar isso no decorrer dessa nossa aula e eu vou explicar detalhadamente nos próximos slides aqui que você vai identificar cada um destes Vs. Tudo bem? Só para a gente amarrar isso, né? A própria posição da empresa em cada uma destas dimensões que a gente está falando é o que vai determinar muito acerca das suas características de produção. Então a gente vai enxergar se a empresa, diante dessa dimensão, ela apresenta características como sistemas de sistematização, de padronização, de repetição, enfim, uma enormidade de características que a gente vai enxergar da sua produção. Além, obviamente, da gente falar das situações dos funcionários, de flexibilidade e que é muito importante quando a gente estuda a administração da operação, da administração da produção e operações, quando a gente fala do custo efetivo do bem e do serviço. Então, esta é a introdução do que nós vamos tratar na aula de hoje. Então, este é o primeiro V que nós vamos estudar, ou seja, o V denominado volume de saída, e nós vamos então identificar 2 situações para cada um destes Vs, tudo bem? A gente vai enxergar uma característica de, neste caso, volume alto e também de volume baixo. Observem que a base para que o professor pudesse orientar a montagem desta aula está exatamente naquilo que eu venho desde a aula passada falando de Slack, ok? Então, pessoal, eu acho que para a gente entender esse primeiro V, o melhor exemplo que a gente pode dar é o do McDonald's, ou seja, da venda de hambúrguer. A venda de hambúrguer, a gente consegue muito enxergar isto que você está vendo aí na sua tela. Então, observe, no McDonald's, por exemplo, quando a gente vê
esta situação número 1 aqui que eu elenco para vocês, de volume alto, nós enxergamos alto grau de repetição de tarefas, não vemos? Então, os funcionários de fato que fazem repetição daquilo o tempo todo. Também aquele menino, aquela menina que estão especialistas, seja ali na batata, seja no frango, seja na fritadeira. Além disso, também eles têm todo um sistema que de fato auxilia e que propicia esse volume de saída alto e também o uso intensivo de capital, né, pessoal? Nós sabemos que o McDonald's ele é uma potência, cada franquia custa uma fortuna, eles fazem alto investimento em comunicação, então há um uso muito grande de grana. E aí, como a gente está falando de volume, ou seja, os custos unitários são relativamente baixos. Então, o que acontece, pessoal? O volume de produção do McDonald's ele tem estas implicações muito importantes na forma, na maneira como essa produção está sendo organizada. Então, dentro ainda deste exemplo, né, que eu falei para vocês, né, se a gente colocar nossos olhos para trás do balcão do McDonald's, né, quando você vai à lanchonete, a primeira coisa que a gente percebe é exatamente aquilo, a repetição das tarefas, como eu mencionei para vocês, né? Ou seja, essa repetição que as pessoas estão fazendo. E aí, diante, claro, desta repetição, é que surge exatamente a característica da especialização. Então, ou seja, aquela pessoa que vai fritar o hambúrguer, como eu mencionei, e a outra que vai montar exatamente o lanche. Isso é o que propicia exatamente esta situação que eu estou colocando aqui, pessoal, este asterisco da sistematização. Por quê? É exatamente os procedimentos, são exatamente os padrões que são estabelecidos num determinado manual que de fato tem o McDonald's com as instruções de como efetivamente cada parte de trabalho, ou seja, cada célula de trabalho ali deve ser realizada. E isso de fato é o que vai efetivamente implicar nisto que eu estou falando do alto volume. E aí, sem sombra de dúvidas, a gente tem essa obtenção de custos unitários baixos. Por quê? Porque os custos fixos no que se diz respeito à própria produção, ou seja, os custos envolvidos de eletricidade, neste caso não tem aluguel, mas uma fábrica pode ter aluguel, tudo isso de fato é distribuído, ou como a gente fala dentro da administração da produção, dentro da administração de empresas, eles são diluídos neste grande número de produtos, neste caso os lanches. Já, pessoal, se a gente for comparar uma situação aqui onde eu coloco o número 2 de um restaurante comum, um pequeno restaurante que atende no bairro que a gente mora ou perto do escritório que a gente trabalha, o que a gente vai enxergar? Eles vão servir, obviamente, alguns pratos rápidos. Só que a variedade de itens pode ser, então, bem similar a uma grande operação. Só que, pessoal, o volume ele vai ser menor. Então a gente enxerga todas essas características que eu estou falando para vocês aqui, ó. Baixo grau de repetição das tarefas, maior participação dos funcionários, porque como é um número menor de funcionários, eles fazem mais coisas, há uma agilidade, há um dinamismo, há uma dinâmica maior e, por consequente, menor sistematização. Então, aqui o restaurante menor comparado com o McDonald's, naquilo que a gente falou de sistemas, né, de que tem aquele manualzinho, não é bem por aí, né? Então, pessoal, isto vai ter um maior custo unitário, sem sombra de dúvidas, né? Porque a gente tem aqui uma quantidade de funcionários, a gente tem um custo mais elevado e, obviamente, que o volume também é menor comparado a essa situação do McDonald's. Então, ou seja, pessoal, o número de funcionários ele vai ser menor. E aí a cada funcionário, sem sombra de dúvidas, vai exatamente executar uma variedade muito grande de tarefas. Este é o primeiro V que nós estudamos. Gostou? Fique atento aos próximos.
Minha aluna, meu aluno, agora neste segundo V que nós vamos estudar, a gente vai então falar disso aqui, ó, da variedade. E um bom exemplo para a gente trabalhar é uma comparação de serviços entre uma empresa de táxi, por exemplo, o próprio taxista, e uma empresa de ônibus, uma empresa de ônibus que de fato leve passageiros. Então, para uma empresa de táxi, a gente encontra uma alta variedade na seguinte característica. De fato, o serviço ele tende a ser muito mais flexível. O que eu quero dizer com isso, pessoal? A empresa de táxi ela vai ofertar uma grande variedade de serviços. Por quê? Porque ela pode ou restringir-se ou ficar única e exclusivamente no transporte de pessoas e de bagagens, ou então ela pode ter muitas outras coisas, como estar preparada para buscar em qualquer lugar e também levar para outro lugar. E isso de fato permite ainda o que, pessoal? Determinar o preço, fazer o roteiro que a pessoa escolher. Então, de fato, nós temos aqui uma produção muito mais flexível. Então, há essa característica de alta variedade. Além disso, também a gente vê que deve oferecer ampla gama de soluções. Então, quem usa o táxi ou quem contrata um serviço, por exemplo, de motorista, pode enxergar tudo isso que eu estou mencionando para vocês, dessa ampla gama de soluções. E aí, uma das peculiaridades muito interessantes é que atende de uma forma mais intimista às necessidades daquele cliente e vai apresentar um custo alto nesta situação aqui, ó, que é diferente, obviamente, daquilo que eu venho falando para vocês da empresa de ônibus. Já a empresa de ônibus, nessa comparação que eu estou trazendo aqui para vocês, pessoal, o que acontece? A variedade permite atender às necessidades do cliente, só que isso tem um custo. Por quê? Porque a produção é mais bem definida, ou seja, vai pegar o ônibus de São Paulo para determinada cidade da praia. Vamos colocar como exemplo Caraguatatuba. Então, essa situação de variedade da empresa de ônibus, ela é o quê? Ela tem uma rotina e ela é padronizada. Ou seja, quantas vezes aquele motorista faz aquilo por semana? Tem essa constância de regularidade, porque de fato sai naquele horário, né, pessoal? Sai da rodoviária às 3 horas da tarde. Só que como você tem a situação de volume, ou seja, a gente vai ter um baixo custo unitário comparado a contratar um táxi, por exemplo, para levar para a praia. Porque você tem mais pessoas dentro daquele ônibus, então. Então, o custo por quilômetro rodado será muito mais alto para o táxi, não é, pessoal? Do que para a forma de transporte de um serviço de ônibus, como nós estamos falando. Então, este é o segundo V, e aí a gente falou de variedade. Continuem atentas, continuem atentos. Minha aluna, meu aluno, chegamos ao terceiro V, então, deixa o professor pegar a canetinha para deixar aqui claro, então, que nós estamos no nosso terceiro V, e aí a gente está falando agora de variação de demanda. Para que nós possamos entender estas peculiaridades de uma alta variação e da baixa variação, que é o que eu venho trazendo para todos os Vs, vou agora apresentar como exemplo a ideia de um hotel. E vamos pensar num hotel, naquele hotel chique, naquele hotel resort, né, que é o sonho nosso para ir no momento de férias. E aí a gente está falando, por exemplo, demanda é procura, né, pessoal? Então, no momento de férias, férias de julho, férias de janeiro, né, com aquele verão intenso, calorzão, a gente vai ter uma alta variação. E aí o que acontece? O que acontece com a capacidade do hotel? A capacidade do hotel ela fica diminuída. Então a capacidade de produção deve ser do que? Adaptável. Será que vai dar para abrir mais quartos? Será que vai dar para ter mais quartos? Então isso tem que fazer parte da gestão, porque está tendo uma procura muito grande, né? E aí é claro que de fato a produção deve ser antecipada. Então
As pessoas começam a comprar antes, as pessoas começam a fazer os pagamentos antes, e aí então esse hotel precisa se preparar, porque de fato ele vai receber um conjunto de vários hóspedes, acomodar basicamente o dobro de hóspedes do que é a sua característica do ano todo, né? E aí ele tem que ser mais flexível, então de fato aqui você vai ver que terão outras atividades para atender a família, para atender os filhos. Então você vai ter aqui uma situação que vai poder ter recreação para as crianças, vai ter ali uma dinâmica com o pai e com a mãe. Então você vai ter muito mais características, muito mais dinamismo. Por quê? Porque isso está de fato se ajustando o quê? À procura destas pessoas, o tipo de pessoas, o tipo de cliente. E aí, pessoal, como nós estamos falando de verão, o que vai acontecer? A gente tem um resultado o quê? De um alto custo, né? Porque nesta época, todo mundo procurando, você tem de fato uma demanda muito alta e aí então o custo ele costuma ser muito maior. Já numa situação de que a gente fala de baixa procura ou fora da estação, né, pessoal? Quando a gente vai para uma característica de fora da estação, nós temos aqui variáveis bem opostas do que foi apresentado anteriormente. Então, a produção ela se torna o quê? Mais estável, mais previsível. Então, o gerente daquele hotel já sabe o número de pessoas que frequentam aquele hotel por ano fora daquela estação. Então, você consegue tornar o ambiente para receber muito mais adaptado, né? E aí resulta em uma alta utilização da sua capacidade, então vai ter de fato vários quartos vagos, e aí por consequente, então, o que resulta, pessoal? Pode-se colocar então valores mais baixos para negociar, para você ter mais gente indo fora de época. Então, o que é importante da gente pensar? Se a demanda fora da estação for apenas uma pequena fraçãozinha da sua capacidade, o que vai ocorrer, pessoal? Poderá até considerar o quê? Que se feche em períodos de demanda muito fraca. Então, às vezes, nem vale a pena, né? Então, isso é muito importante porque permite exatamente enxergar a ideia do hotel ficar aberto ou não e se vale a pena. Então, falamos aqui de um exemplo específico deste V de variação de demanda. Chegamos então ao nosso quarto V, também conhecido, viu, pessoal, como contato com o consumidor. Então, a gente tem esse quarto V chamado visibilidade, que é o que vocês estão vendo aqui que o professor está colocando, mas também é comum de nós vermos nos livros que não tem essa ideia de 4 Vs, tá? Então, aí seria contato com o consumidor, contato com o cliente. Mas basicamente essa dimensão de visibilidade, ela retrata exatamente a ideia de quanto dessa operação ela é exposta ao cliente, ela é exposta ao consumidor. Isso quer dizer o quê, pessoal? Qual o contato efetivo do cliente com a operação? Vamos tratar como exemplo aqui algo bem interessante que são as sandálias havaianas que são fabricadas pela empresa Alpargatas. Então, nestes novos modelos personalizados, slim, a gente tem uma característica de alta visibilidade, pessoal. Este mesmo exemplo que eu estou dando é quando a gente vê, por exemplo, um novo celular da Samsung, aquele modelo do ano S20, S21, ou também da Apple, quando a Apple lança o iPhone 10, o iPhone 11. Então, a gente enxerga exatamente isso aqui, ó. A tolerância por parte de espera do cliente, ela tem aqui um determinado limite. Tem gente que fica até na fila, né, pessoal, para comprar um iPhone destes, né, ou um Samsung destes. Então a tolerância ela é muito diminuída. A pessoa que quer comprar um novo lançamento de uma nova sandália vai lá na loja, então ela fica ansiosa por aquilo, né? E aí o que acontece, pessoal? Entra um elemento muito importante que é a satisfação.
Então, ou seja, a satisfação, que é o que faz com que o cliente retorne, com que o cliente volte, ela é definida pela própria percepção do usuário. Ou seja, o usuário feliz, o usuário encantado, que é o cliente, ele vai ser fiel e vai retornar tantas outras vezes. O que de fato é importante aqui, pessoal, neste momento? Deve ocorrer, deve existir habilidade no trato com o consumidor. Olha o papel importante de vendas aqui. Né? Então, nós falamos lá atrás daquelas funções específicas da empresa, mas neste instante de alta visibilidade e contato com o consumidor, a gente tem que enxergar aqui um vendedor mais preparado, a equipe de loja mais preparada, ou seja, ou então na fábrica, quando está saindo o produto, é este contato maior com o cliente, que pode ser a empresa, no cenário de compras entre empresa e empresa, que a gente chama de B2B, Business to Business. Aí aqui a variedade recebida pode ser alta, então no caso das Havaianas, um leque tremendo de novas sandálias que são ofertadas com vários desenhos, enfim, com várias características, tem até com joia Swarovski, né, pessoal? Então a variedade recebida ela é alta. E aí, o que resulta, pessoal? Em um alto custo, né? Então, esses produtos de lançamento, neste instante aqui de operação de produção, que a gente está tangenciando para visibilidade, os custos são altos. Então, a gente vê aí iPhone 10, iPhone 11 sendo vendidos a preços astronômicos, a mesma coisa do lançamento de um Samsung S20, S21, né, porque é por ano, e a mesma coisa de uma sandália Havaianas neste lançamento. Agora, pessoal, vamos fazer a comparação quando a gente fala de uma baixa visibilidade. E aí, tratando, por exemplo, aquele modelo antigo que nós tínhamos das Havaianas, que era aquele produto que ficava literalmente dentro de uma caixa de papelão, lá na última prateleira do supermercado, como se tivesse abandonado. E hoje a gente não vê que é isso, né, pessoal? A gente vê displays que colocam lá sandálias, tudo isso. Mas vamos tentar lembrar lá atrás. Então, essa sandália havaiana lá atrás, que tinha aquela plataforma branca e tinha o piso, a parte de piso azul. Então, o que você encontrava de características, pessoal? Então, a empresa, existia tempo entre a produção e o consumo, porque era um consumo de massa. Então, não era muito personalizado, personificado, e por consequente não tinha essa tolerância diminuída do cliente, né? E aí é claro que você tem a padronização. Então, era a sandália daquele jeito, feita exatamente daquele jeito. E aí não tinha e não existia habilidade no trato com o consumidor. É o que eu falei para vocês. Aqui, as Havaianas, ela de fato ficava dentro de uma caixa de papelão. Hoje, a gente tem uma loja de sandálias havaianas num dos locais mais nobres da cidade de São Paulo, que é a rua Oscar Freire. Então, lá, por exemplo, você tem vendedoras e vendedores muito mais preparados. Mas como nós estamos caracterizando uma baixa visibilidade, não é necessário exatamente tudo isso, né? E aqui você tem alta utilização de funcionários, aí eu estou falando de fábrica, porque nós estamos numa característica de esteira mesmo, né, de montagem, de produção. E aí, sem sombra de dúvidas, características inerentes do que nós estudamos já em teoria geral da administração, no que compete centralização de decisões e de produção, então toda aquela cadeia produtiva. E já que nós estamos falando de cadeia produtiva, de elementos da teoria geral da administração, de literalmente mecanicismo e racionalização, o que a gente está falando, pessoal? De baixo custo unitário. Então, estas sandálias havaianas, elas literalmente vão ter um preço muito menor comparado àquelas que de fato são as personalizadas. Tudo bem? Falei para você, minha aluna, falei para você, meu aluno, os tipos de operação de produção e aí, então, apresentados dentro destas 4 dimensões: volume, variedade, variação da demanda e, então, a visibilidade, ou também conhecido, como eu mencionei para vocês na introdução, como contato com o consumidor.
Minha aluna, meu aluno, para que nós possamos concluir esta videoaula, eu quero trazer então algumas características de implicações que nós podemos encontrar quando a gente fala exatamente destas 4 dimensões ou destes 4 Vs aqui dos tipos de operação de produção. Então vamos tratar analisando exatamente esta seta aqui no meio. Vamos falar primeiro da característica de volume, que foi o primeiro V que nós estudamos. Então, quanto mais alto, a gente vai ter exatamente estas situações aqui. Alta repetibilidade, especialização, sistematização e custo. Então, foi aquilo que a gente falou lá atrás. Já numa característica, quando a gente tem um volume mais baixo, a gente vai ter o quê? Baixa repetição, menor participação dos funcionários e custo unitário, então, mais alto. Então, estou resumindo o que de fato fora apresentado lá atrás e que são estas implicações. Já no segundo V de variedade, a gente pode enaltecer como implicações a característica da flexibilidade, de um ambiente mais complexo que foi retratado, e é claro, né, pessoal, do custo unitário mais alto. E aí, por consequente, quando o volume, quando a variedade ela caminha para uma situação mais baixa, a gente encontra estas outras implicações, como por exemplo, o baixo custo unitário. Já no terceiro V, denominado então variação da demanda, quando nós temos então uma característica mais alta que aquilo que fora apresentado para vocês, o que nós temos aqui? A capacidade efetiva que vai tendo uma mutação maior, mais mutante. Flexibilidade é outra característica que nós devemos alimentar. Já que estamos falando de custo, um custo unitário mais alto. Já uma implicação, quando a gente caminha para uma característica mais baixa de variação, nós temos estes outros elementos aqui, e aí trazendo um custo mais baixo. E para que nós possamos finalizar, aquilo que fora mencionado da visibilidade ou contato com o consumidor, que é este último aqui que vocês enxergam nesta seta, e estas implicações apresentadas aqui. Começamos falando da tolerância de espera e finalizamos falando do custo unitário muito alto. E aí então demos o exemplo aí da Apple, da Samsung ou então das sandálias havaianas personalizadas, customizadas, inclusive com joias Swarovski. E para finalizar, esta daqui, pessoal, quando a gente tem uma característica de operação de produção mais baixa, a gente tem todos estes elementos configurados da padronização até o custo unitário, então, mais baixo. Esta foi a conclusão da aula de hoje. Espero que você, minha aluna, meu aluno, tenha entendido características importantes do que foi enaltecido, trazendo os tipos de operações de produção. Mais uma vez, minha aluna, mais uma vez, meu aluno, tomo a liberdade de agradecer você por ter dividido estes momentos comigo, assistindo e ouvindo esta videoaula, ficando atento às anotações do professor com a sua canetinha e que de fato você possa assistir quantas vezes for necessária para entender o conteúdo que foi abordado na aula de hoje. Quero desejar sucesso a todas, quero desejar sucesso a todos e fico disponível para que então possamos nos reencontrar na nossa próxima aula. Meu muito obrigado mais uma vez.